Boa noite, irmãos. Gostaria de, antes de iniciar os nossos pensamentos sobre a palavra, enviar um abraço aos nossos queridos irmãos. Um abraço. É um prazer estarmos assim reunidos dessa forma. E é muito gostoso quando a gente pode ver os irmãos mesmo à distância, né? A gente tem saudade de todos e a vida é assim, né? Nós damos graças a Deus e eu gostaria de... Deixa eu ver uma coisa que está me estorvando aqui. Eu gostaria de, hoje, nós estamos meditando no tema A Vida Eterna. Tão bom quando nós podemos olhar para a palavra e pensar sobre assuntos que dizem respeito a nós. Ele falam também da nossa esperança, nosso gozo de um dia estar com o Senhor ali na glória eterna. Vamos ler João capítulo 3 e o verso 36. João capítulo 3 e o verso 36. Estamos chegando lá. Aí. Muito bem. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que Deus acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Eu gostaria de, inicialmente, antes de nós focarmos sobre a vida eterna, pensar um pouquinho no Filho, né? Porque o nosso texto inicia assim: por isso, quem crê no Filho. E claro que o texto está falando do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Ele é o Filho, né? Unigênito de Deus. Nós lemos em João 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Jesus Cristo a este mundo foi uma manifestação tão grande do amor de Deus, porque ele veio para cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, todos tenham vida eterna. E nós damos graças a Deus por isso, não é? Porque essa é a vontade de Deus. Agora a pergunta é, será que é a vontade de todos nós termos a vida eterna? Eu sei que às vezes a resposta seria sim. Não sei se seria de coração, se realmente é isso que todos querem. Olhando para esse texto e vendo o fato de que o texto diz, né, por isso quem crê no Filho, vem à nossa mente João capítulo 14, no verso 1, não se turbe o vosso coração. Mas observe a frase final do verso. Credes em Deus, crede também em mim. É o Senhor Jesus quem está falando. E ele está dizendo, vocês creem em Deus, creia também em mim. Isso é interessante, porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus. É o Filho que veio em forma humana para trazer a nós uma esperança eterna, uma salvação, um gozo, uma felicidade eterna. E quando nós lemos esse texto, eu sempre penso, não é, em tanta gente que diz que crê em Deus. Se nós sairmos nas ruas perguntando às pessoas se eles creem em Deus, todos dizem, eu creio, né? E alguns falam assim, se não fosse Deus, o que seria de nós, né? Mas, na verdade, eles não creem no Filho. Em outras palavras, eles não creem no Salvador. Eles não confiam naquele que morreu por eles.
Mas o Senhor está dizendo, vocês creem em Deus, creiam também em mim. Isso é importante no nosso assunto, porque nós estaremos pensando um pouco sobre a vida eterna. Geralmente nós achamos que vida eterna é uma frase que descreve uma vida sem fim. É verdade. É uma vida sem fim que teve um começo. Você nasceu um dia, começou a viver. E, na verdade, você vai viver eternamente. Só eu não sei se você vai ter vida eterna. Porque vida eterna não é o mesmo que viver eternamente. Vida eterna é viver com Deus na eternidade. Por isso, vida eterna é sinônimo de salvação. E é muito importante para nós entendermos isso. Todas as pessoas vão viver eternamente. Mas alguns terão vida eterna, outros não terão. Porque vida eterna é viver com Deus na eternidade. A gente começa aqui uma vida com o Senhor, a partir daquele momento que nós cremos no Senhor Jesus e nós o aceitamos como nosso Salvador. Ali começa uma vida diferente, uma vida com Deus. No meu caso, começou aos 18 anos. Eu não sei se você já tem vida eterna. Eu não estou dizendo que se você vai viver eternamente, é claro que vai. Mas ter vida eterna é viver com Deus na eternidade. É ter salvação. É ser abençoado para todos sempre. É muito precioso isso, irmãos. Antes de prosseguir, eu queria que nós lembrássemos de Romanos 6, 23. Todos nós, talvez, saibamos de cor, não é verdade? E é bom quando nós podemos saber, de fato, textos da palavra de cor. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, note bem, o dom gratuito, vida eterna, é um dom gratuito. Dom é presente. Uma vida eterna é um presente de Deus para todos aqueles que creem no Filho e recebem o Senhor Jesus Cristo como um Salvador. Deus concede o presente, que é a vida eterna. Por que é presente? Não é prêmio, porque prêmio é dado para quem merece, para quem fez alguma coisa. E, na verdade, para adquirir a vida eterna, nós não podemos fazer nada. Não temos condições, de forma alguma. Mas nós podemos obtê-la de Deus como um presente. Porque no nosso texto de Romanos 6, 23, nós entendemos claramente. O salário do pecado é a morte. E isso paira sobre todos os homens. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Olha bem como é interessante, né? Então, toda pessoa que nasceu no pecado, como todos nascem no pecado, está sentenciada à morte eterna. Mas durante o período de sua vida, se essa pessoa se encontra com o Senhor Jesus, ou recebe no seu coração, crê no Filho, ele recebe de Deus a vida eterna. Essa vida com Deus por toda a eternidade. É uma vida feliz, é uma vida abençoada. Ao partir daqui, nós vamos começar a viver com Deus na eternidade.
Portanto, é importante estar vivendo com ele aqui. E depois é apenas uma continuação, um prosseguimento. Nós estaremos vivendo com Deus, desfrutando as bênçãos da vida eterna, o gozo, a felicidade da vida eterna. É muito precioso. Nós não podemos esquecer isso, não é verdade? Agora eu quero enfatizar essa verdade que a palavra destaca. Na verdade, nós lemos aqui nosso primeiro verso. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Olha como o versículo destaca, né? Quem crê no Filho tem. Não está o texto dizendo para você que se você crer no Senhor Jesus Cristo hoje, um dia você vai ter. Não. Ele está dizendo quem crê no Filho tem. É uma possessão presente. A partir do momento que a sua fé é colocada no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Recebe essa vida do Senhor Jesus Cristo. Não é verdade? É precioso. E voltando para João 14, o verso 6, que você conhece bem, não é? Nós lemos então no verso 6, o Senhor Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja bem, o Senhor Jesus Cristo é vida. Ele é a vida. E, portanto, se queremos ter a vida eterna, sem dúvida, nós temos que aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida. E no Romanos 6, 23, você viu. E o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, isso é precioso demais, não é? Nós temos que destacar isso. E muito bom quando nós podemos destacar isso. Ouça esse versículo de 1 João 5 e verso 12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Olha como é interessante as ligações, não é? Nós temos que crer no Filho. Quem crê no Filho está crendo naquele que é a vida. Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus. E João, ele está dizendo, aquele que tem o Filho tem a vida. Que coisa, não é? É afirmativo. Ele está dizendo que se você crê no Senhor Jesus Cristo, você tem a vida eterna. É precioso demais isso, não é verdade? Mas se você não tem o Filho, você não tem a vida eterna. Então não adianta a pessoa dizer, não, mas eu creio em Deus, eu tenho minha religião. Você pode ter a religião que for. Pode ter a religião que for. Nenhuma religião, por melhor que seja, pode te dar a vida eterna. A vida eterna só se alcança no Senhor Jesus Cristo. Ele é a vida e se temos Ele, nós temos vida. Aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. É precioso, não é? Mas eu gostaria que nós voltássemos para João 3 e 36, o nosso texto inicial. E eu queria que você observasse aqui, não é? Algumas coisas. Nós lemos, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, eu quero que você observe isso. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Eu quero chamar a sua atenção para o verbo manter. Observe bem, todavia se mantém rebelde. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho. Por que aparece esse verbo, o que se mantém rebelde? É porque você já é rebelde desde o seu nascimento.
Agora, se você se manter assim, não há salvação para você. Manter quer dizer continuar dessa forma. Tem que haver uma mudança. Não podemos continuar na circunstância que nós nascemos, nós chegamos nesse mundo, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo fala isso em Romanos 3:23, não é verdade? Então, nós não podemos manter essa condição. Não podemos continuar assim, não é? Você não precisa dizer, eu não quero crer em Jesus Cristo, eu não o aceito como meu Salvador para estar perdido. Você já está, porque nós nascemos no pecado. E aquele que se mantém nessa condição, ele está perdido para sempre. Então, o texto, ele nos desperta, ele nos acorda, para que nós entendamos a vida eterna, a salvação para todos os seres humanos. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. É verdade. É verdade, né? E nós precisamos, então, pensar nessa palavra. Quem sabe eu estou falando com pessoas que ainda não são salvas, que ainda não abriram seus corações ao Filho de Deus, que ainda não o receberam como seu Salvador. Estão perdidos. Mas há salvação, a vida eterna para você. Pode até ficar com raiva do pregador, não é? Mas essa é a verdade. Agora, se você abrir o coração e aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, você tem a vida eterna. Aquele que tem o Filho tem a vida. A palavra é muito clara. Não deixa dúvida para nós, não é verdade? Então você está me ouvindo. Deus está tocando o seu coração, com certeza. Ele está falando com você. E eu gostaria que nesta noite você fosse salvo. Gostaria que ao terminar esse momento com Deus, você dissesse a partir de hoje, eu creio no Senhor Jesus. Sei que Ele morreu por mim para me trazer a salvação, a vida eterna. Eu quero essa vida eterna, essa vida feliz com Deus por toda a eternidade. Tome essa decisão, uma oração simples, não precisa ser nada complicado, o Senhor está aí ao seu lado. E Ele vai te ouvir. Ele vai, de fato, entrar na sua vida e dar-te a vida eterna. Mas não se mantenha rebelde. Não continue do jeito que você veio a esse mundo. Abra seu coração antes que seja tarde demais. Isso é muito importante. Né? Agora, veja uma coisa interessante no nosso verso também. O que, todavia, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Até aí, tudo bem, né? Você não crê, você não vai ver a vida eterna. A salvação, a felicidade, o gozo. Mas olha na continuação do texto. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que coisa interessante, não é? Sobre ele permanece a ira de Deus. E aí aparece outro verbo, permanecer. E quando nós lemos sobre ele permanece, quer dizer, se você não aceita o Senhor Jesus, não crê nele, a ira de Deus vai permanecer. Ela já está sobre você. Ela já está sobre a sua vida. Ela pode ser retirada. A ira de Deus pode ser tirada de você se você recebe a vida eterna em Cristo Jesus. Mas se por acaso você continuar nessa rebeldia, a ira de Deus também continuará sobre você. É o que a palavra diz, a palavra é o verbo permanecer.
não é? É isso que nós estamos lendo aqui. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus está sobre você, ela vai sair. No momento que você crer no Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus vai sair. Porque a partir desse momento você tem vida eterna. Você é salvo, você tem vida com Deus. Jamais será condenado. A ira de Deus será retirada da sua vida. E nós lemos na palavra de Deus em Romanos 8. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ira de Deus é retirada. A condenação é retirada. E é verdade. Por isso Paulo disse, olha, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Um texto, uma tradução, diz que nós estamos destruídos, outra diz que nós carecemos. As duas coisas é verdade. Na verdade, quando Adão pecou, a glória de Deus foi retirada. E toda a humanidade descende dele. Mas quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, recebemos de volta a glória perdida. Recebemos a salvação. A ira de Deus sai. E Paulo disse agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Lembra disso, não é? Lembra disso, porque é importante. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa preciosa. Na verdade, a vida está em Cristo. E você pode hoje ter a vida eterna. Viver eternamente, todos vão. Mas alguns vão se perder na eternidade, porque já estão perdidos aqui. Mas se esse perdido abre o coração para Cristo, ele recebe vida, vida de Deus, vida eterna. Ele vai ser feliz eternamente. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, pode entrar em contato com a gente, não é? Por e-mail, por WhatsApp, o que você desejar. E nós vamos conversar mais sobre o assunto. Que Deus te abençoe. Amém.